Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no universo dos FPGAs. Pensa só, uma forma de computação que é totalmente diferente do que a gente está acostumado. Aqui, a gente não vai simplesmente rodar um programa, a gente vai construir a própria máquina, sob medida, para resolver um problema. É outra lógica. E para começar, uma pergunta que parece simples, mas não é. Já pararam para pensar por que um computador, por mais potente que seja, sempre parece ter um limite? A resposta está no jeito que ele trabalha. Ele faz uma coisa de cada vez. É uma fila de tarefas. Claro, uma fila absurdamente rápida, mas ainda assim é uma fila. E se a gente pudesse simplesmente ignorar essa fila e fazer tudo ao mesmo tempo? É que a diferença aqui é gritante. De um lado, você tem o software que é como um chefe de cozinha, super competente, mas sozinho. Ele segue a receita passo a passo, uma instrução de cada vez. Do outro lado, imagine ter um hardware customizado. Isso é como ter uma cozinha inteira com uma equipe de chefes onde cada um é especialista numa parte da receita e todos trabalham ao mesmo tempo. Isso sim é paralesismo de verdade. Tá, mas como é que a gente consegue essa equipe de chefes sob demanda? Como ter uma máquina diferente para cada problema? A resposta tem nome e sobrenome: FPGAs, ou Field Programmable Gate Arrays. É um hardware que a gente pode moldar, reconfigurar, basicamente transformar no que a gente quiser. Ok, a definição formal parece um trava-línguas, né? Mas vamos quebrar isso. Field Programmable quer dizer que dá para programar em campo, ou seja, depois que o chip já saiu da fábrica, na sua mão. E Gates Array significa que ele é literalmente uma matriz, um grid gigante de portas lógicas, que são os tijolinhos fundamentais de qualquer circuito digital. E essa é, sem dúvida, a melhor analogia que existe. Um FPGA não é um processador pronto, com uma função definida. Pensa nele como uma caixa enorme cheia de pecinhas de Lego digitais. Com essas peças, dá para construir qualquer circuito que a imaginação permitir, desde o mais simples até um sistema incrivelmente complexo. E o que tem dentro dessa caixa de Legos? Basicamente, 3 tipos de peças. Primeiro, os blocos lógicos configuráveis, ou CLBs. Eles são os tijolinhos básicos, que podem virar qualquer porta lógica que você precisar. Depois, as interconexões programáveis. Pensa nisso como uma rede infinita de fios para conectar esses tijolinhos do jeito que você quiser. E, por fim, os blocos de I/O, de entrada e saída, que são as portas e janelas da nossa construção, para ela poder conversar com o mundo lá fora. Certo, a gente já tem as peças, mas como a gente diz para elas o que construir? Não é com um manual de instruções, é com uma planta baixa. E essa planta baixa a gente escreve numa linguagem de descrição de hardware, ou HDL. Uma das mais conhecidas é o VHDL. E aqui está o pulo do gato, o ponto mais importante de todos. VHDL não é como Python ou C++. Você não está escrevendo um programa que vai ser executado. Você está, literalmente, descrevendo um objeto físico, um circuito que vai existir de verdade. Cada linha de código que você escreve vai se transformar em fios e portas lógicas reais dentro do chip. E o jeito de projetar em VHDL é bem elegante. Ele é dividido em 2 partes bem claras. Primeiro, a gente descreve como o nosso circuito se parece por fora, como se fosse uma caixa preta. E depois, a gente abre essa caixa e descreve o que acontece lá dentro. A primeira parte é a entity, a entidade. Vamos pegar um exemplo super simples, uma porta E. A entidade só define o que entra e o que sai. Ou seja, as portas, temos 2 entradas, A e B, e uma saída, Y. Ela não diz o que o circuito faz, só mostra para o mundo quais são os fios de conexão. E aí vem a segunda parte, a architecture, a arquitetura. É aqui que a mágica acontece. A arquitetura define o comportamento, a lógica lá de dentro. Essa linha, y menor ou igual a e b, não é uma variável recebendo um valor. Esse símbolo de menor ou igual significa que existe uma conexão física, um fio, onde a saída y vai ser sempre o resultado lógico E das entradas A e B. Isso é hardware puro. Legal, então a gente tem a planta baixa, nosso código em VHDL. Mas como é que esse monte de texto vira um circuito físico, de verdade, lá no chip? Esse processo é chamado de síntese. É aqui que o software e o hardware se encontram. O fluxo todo tem 4 passos principais. Primeiro, a gente descreve o circuito em VHDL. Segundo, a ferramenta de síntese lê essa descrição e traduz tudo para uma lista de componentes lógicos e como eles se conectam.
Terceiro, a implementação pega essa lista e descobre a melhor forma de encaixar tudo nos blocos de Lego do nosso FPGA e conectar os fios. E, por fim, o arquivo final é carregado no chip e pronto! Nosso circuito customizado ganha vida. Tudo isso é fascinante, mas onde é que essa tecnologia realmente brilha? Vamos dar uma olhada em algumas aplicações do mundo real, onde essa capacidade de processar um volume absurdo de dados em paralelo não é só útil, é absolutamente essencial. E o impacto disso é gigantesco. Pensa nas antenas 5G, que precisam processar milhares de sinais ao mesmo tempo, ou nos sistemas de um carro autônomo, analisando dados de dezenas de sensores em tempo real. Não dá para ter uma fila de processamento aí. Por isso, os FPGAs estão no coração da tecnologia moderna. Eles são a escolha certa quando a única solução é a velocidade e o paralelismo que só o hardware dedicado pode oferecer. Para a gente fechar, fica uma reflexão. Conforme a gente precisa de mais e mais processamento especializado com latência quase zero, será que a habilidade de descrever e construir circuitos customizados vai se tornar tão fundamental quanto saber programar um software hoje em dia? É uma ideia poderosa para a gente ficar pensando.